O Brasil vem desfrutando da divulgação de dados econômicos positivos. Na semana passada, a leitura para o setor de serviços, uma alta de 1,1% em julho, conseguiu se sobrepor ao pessimismo com o varejo, que na semana passada, pelos dados do IBGE, mostraram uma queda de 0,8%. Houve a leitura do IBC-BR, que é um dado que serve como termômetro para o PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O dado veio acima do teto das expectativas para julho e isso indicou que o início do segundo semestre pode ter um ritmo de atividade econômica melhor do que o mercado estava projetando. No entanto, isso não teve efeito no mercado acionário. A gente sabe que os investidores estão parcimoniosos com a dose do aperto monetário lá fora. No Brasil, a gente sabe que tem aí a dúvida em relação ao fim do ciclo da elevação da Selic, se parou nos 13,75 ou se vai ter um ajuste residual e o ciclo será encerrado com a Selic em 14%. O grande evento, na verdade, é o Fed. A elevação de juros na quarta-feira, 75 pontos, o mercado vem se acomodando nessa expectativa de que o Fed não vai conseguir desacelerar o ritmo de alta nessa reunião de setembro, e a dúvida é para o patamar terminal dos juros em 2022. Agora, o mercado está precificando que esses juros ficará acima de 4% e não ao redor de 3,25%, como aí algumas semanas atrás. E isso influenciou o mercado acionário negativamente. Na semana passada, Nova York mostrou perdas entre 4% e 5%, na Europa, perdas ao redor de 2,5%, e o nosso Ibovespa não foi diferente, acabou acompanhando esse pessimismo do cenário internacional, mostrou uma queda de 2,7% na semana passada, porque são três os temas que estão sendo precificados no mercado acionário: inflação, juros e recessão. E é nesse cenário que nós estamos no momento, certo, Rodrigo Moliterno? Exatamente, né, Cá? Então, os mercados que a gente pode observar no início dessa semana é uma maior aversão ao risco. Então, os investidores estão muito mais cautelosos nas suas opções de investimento, em destinar recursos ativos de maiores riscos, que são as ações, né? E a gente vê tanto o mercado americano abrindo em queda, o nosso mercado abriu mais fraco, tivemos agora recentemente uma recuperação, vamos ver se ela perdura ao longo da semana, mas o foco vai ser quarta-feira. Algo que acho que é bastante interessante chamar a atenção é que alguns analistas lá de Wall Street já começam aí a revisar as suas análises e diminuir levemente aí a projeção do lucro por ação aí para um ano para frente, justamente em virtude do que você colocou aí. Qual a magnitude do aumento dos juros, qual o impacto na inflação, qual a diminuição no ritmo da economia. Então isso daí os analistas começam a já ter uma leve diminuição. Porém, ainda segue bastante elevada as expectativas americanas de lucro por ação, ainda que comece essa certa diminuição. Aqui o que a gente vem observando é justamente as nossas companhias que são mais globalizadas, aquelas exportadoras, né? Elas acabaram tendo maior volatilidade, né? Por conta de todo este cenário das commodities, de sobe, desce, possível ou não recessão. Enquanto as mais correlacionadas aí com a nossa economia, elas vinham numa recuperação, deram uma certa estagnada, sofreram um pouco pelos dados de varejo, como você comentou, mas a expectativa ainda é positiva olhando aí para o final do ano. A gente sabe que a gente tem agora a reta final da eleição, pode trazer um pouco mais de ruído, mas os dados da nossa economia seguem aí bastante positivo e acredito que a gente vai continuar descorrelacionado com a economia internacional, com as bolsas internacionais, perdão, no que tange às nossas empresas de correlação com a nossa economia. Eu queria até fazer uma observação: o dado de vendas no varejo para o mês de julho ainda não tem o efeito da PEC dos benefícios, os programas de recomposição de renda, o adicional de R$ 200 do Auxílio Brasil e os vouchers para taxista e caminhoneiro. A gente vai sentir se teve efeito no dado de agosto. E outra observação também que a gente traz aqui é em relação aos pacotes que vêm sendo anunciados pela China. O que o mercado entende nesse momento é que, apesar desses pacotes, lógico que eles são, bem-vindos, mas eles não têm o efeito que tinha no passado de trazer
uma super aceleração para o preço das commodities, pelo fato de que tem a preocupação com a recessão e isso significa desaceleração da demanda pelas commodities, por isso que a gente não vê uma aceleração no preço tanto do petróleo quanto das commodities metálicas, certo, Rodrigo Moliterno? Exatamente, eu acredito que agora os efeitos eles estão mais em conter uma queda mais brusca das commodities, ao do que no passado acabou sendo como uma alavanca, né? Exato. Então eles estão mais surtindo efeito nesse sentido. E obviamente as nossas empresas de commodities, elas são mais sensíveis nesse nível e acabam sofrendo um pouco. Então, boa semana para todos e acompanhe aqui com a Veda quais que são os desdobramentos da super quarta, elevações de juros lá fora e aqui dentro a dúvida em relação à Selic. Boa semana.